Tá. Dentro desse contexto, quem é a minha VPN? Cloud Connector. Então, Cloud Connector local, ele agiria como uma VPN que eu digo o seguinte: eu tenho esse dispositivo na minha rede e eu quero deixar ele disponível para a internet, desde que ele passe pelo meu computador, nesse caso. Então, quando a gente vem na tela principal do Connector, ele pede a conexão da subaccount, a gente faz o seguinte: a gente faz o login do nosso usuário na SAP, simplesmente para dizer, ó, eu estou fazendo um login na SAP. Eu não estou disponibilizando ninguém nesse momento. Eu simplesmente só validei que o meu usuário está válido lá na SAP. Quando eu venho no cloud do on-premise, então lá da ponta do cloud para o meu ambiente on-premise aqui, eu preciso dizer o que eu vou acessar nessa rede. Então, eu vou dizer assim, ó, eu quero acessar o ambiente ITS S4 app01. Por quê? Porque, por segurança, ele não libera toda a minha rede para a SAP. Então, eu vou abrir meu SAP aqui para exemplificar. Eu tenho aqui esses outros ambientes além do S43. Eu não vou dar acesso a todos os ambientes para o cloud. Eu vou dar ao acesso só para o ambiente S43. Então, por isso, eu faço esse mapeamento do cloud do on-premise. Eu digo que, assim, ó, eu estou saindo para a SAP e eu estou disponibilizando esse servidor. A questão de folder é que eu quero disponibilizar tudo desse servidor. Então, isso aqui deixa o meu ambiente visível dentro do contexto SAP. Então, na cloud, ele vai ser visível aqui, então, um ambiente que não tinha acesso à internet, ele passa a ter esse acesso limitado à minha conta. Só eu vou poder visualizar ele dentro do contexto do cloud. É uma ferramenta que funciona como uma VPN e também valida segurança. Quando a gente testa a conectividade aqui, ele simplesmente valida se o meu ambiente se a minha conta e o ambiente que eu estou expondo, ele é realmente um ambiente válido e ele está up. O up seria, bom, está no ar. A questão de destination. O que ocorre? Quando eu preciso criar uma destination para o ambiente, o que vai acontecer? Eu vou pegar o endereço que eu tenho, que é visível na rede SAP, e vou dizer o que eu vou usar dele. Eu estou dizendo que eu vou me autenticar nele com o meu usuário, que eu vou logar no 999, que eu vou, nesse caso aqui, usar o WebDE, que é o editor para o Wi-Fi, e eu vou passar o ID do meu ambiente. O ID do meu ambiente é nada mais que o nome dele. Se eu clicar aqui, ó, S43 aqui no meu mouse, é o SID dele. Eu aponto esse SID aqui também. Para dizer para o meu WebDE, ó, eu vou acessar o WebDE no client 999, eu vou usar o data, que é o serviço que a gente criou. Eu vou fazer deploy de aplicações e eu posso fazer um desenvolvimento em ABAP. Isso foi basicamente o que a gente fez ontem a nível de conexão. Alguma dúvida nesse ponto? Uma coisa importante, essa configuração é única. A gente faz uma vez só no projeto, e se tiver que desenvolver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 30, 40, 50 aplicações, a configuração é única. Só muda o desenvolvimento. O desenvolvimento vai apontar sempre a mesma destination e vai cair lá no ambiente. Quando tu fala em projeto,
Brilha, Sim. Quando eu falo em projeto, falo cliente. A gente vai para o cliente atender uma requisição de alguma coisa. Desse ponto, ok. Entendido ali a questão de conexão, por que eu tenho que fazer. Não ficou um desenho muito bonito, mas mais ou menos exemplifica. Alguns contextos, a gente não precisa fazer a configuração do Cloud Connector. O Basis faz. Aí, muda um pouco esse landscape aqui. A gente pega e coloca aqui o ambiente ITS. Eu estou colocando ITS aqui, mas pode ser um cliente também, né? Aqui do lado, eu tenho o ambiente cloud. Cadê? Cloud. E aqui dentro do ambiente ITS, se tiver no contexto do projeto, o Basis configura o Cloud Connector. E essa conexão aqui fica ambiente para o cloud. A gente entra num outro contexto. Nesse caso, o Cloud Connector vai estar ligado na conta do cliente, na subaccount do cliente, e o cliente vai dar perfil para a nossa subaccount. Então, a única coisa que a gente vai fazer é apontar a destination para o endereço do ambiente dele. A gente corta aquele passo de Cloud Connector local. Isso depende do contexto do projeto. Alguns projetos têm, outros não têm. Tipo, se for um projeto totalmente cloud, o Basis vai criar. Se for um projeto que a gente precise só do WebDE para desenvolver, a gente tem que fazer. Mais alguma dúvida? A questão de escolha. É padrão. Padrão. Se fizer isso aqui, por exemplo, se eu fizer isso aqui e dar um export nessa configuração aqui, ele vai gravar um TXT na minha máquina. E se eu der um import num contexto de outro cliente, eu só vou mudar o endereço de URL aqui. Ó. O resto é tudo igual. E usuário e senha. É default. É coisas que o cara pode fazer uma vez na vida e deu. Isso aí que era mais uma dúvida. Saber o que você queria. Não, isso aqui é default. O proxy type, a gente pode ter ambientes que, por exemplo, o on-premise, quando a gente fala de on-premise, a gente está falando de um ambiente S4 e que ele é uma máquina local. Ele não é uma máquina, por exemplo, no Google, no Amazon. Por exemplo, hoje o cara pode comprar lá um storage no Google ou na Amazon e subir o ambiente SAP lá. Aí ele é um ambiente cloud. Ele passa a ser um ambiente cloud. E o on-premise aqui, que esse ambiente existe fisicamente aqui dentro da ITS. Quando a gente tem um ambiente cloud, a gente joga para a internet. Assim como o proxy aqui no Cloud Connector é um pouco diferente, Quando a gente está falando de proxy aqui no local, é, digamos, o proxy do... Não, deixa eu ver se ele deixa editar. Não deixa editar. Quando ele fala de HTTPS proxy aqui na configuração do cloud local, essa seria se a nossa rede tivesse um bloqueio, que determinadas redes de clientes, eles controlam a rede por proxy. Aí a gente tem que entrar com usuário e senha do proxy. Que daí os caras vão pegar os teus logs de acesso e tudo mais. Essa é a diferença. Desse ponto, ok? Tá. Vindo aqui em serviços. Buscando o nosso WebDE. Download service.
Ah, tá. Aqui não. Não. Aí eu vou fazer a nossa. Ah, então, beleza. Eu mudei ele para mim, entendi, fechou. Não sei, foi o André que perguntou. Vou dar um. Ele demora um pouquinho para carregar. A URL a gente consegue, né? Porque ela é a mesma que ela consegue. Sim. Questão de criar o aplicativo aqui, de puxar o template, puxar o serviço, ok? Alguma dúvida? Na hora de dar o deploy, de ir lá no SAP e rodar, alguma dúvida? Ali ficou meio fácil, mas não preciso, assim, mas não. E a parte do. Até aqui tá tranquilo. A parte do deploy, ficou meio. O deploy, basicamente clica com o botão direito do mouse em cima da aplicação, deploy com o repositório ABAP, nesse cenário. Nesse meu caso aqui, como essa minha aplicação já teve deploy, eu só vou dar um update nela. Sim, a cada vez que o desenvolvimento é efetuado, tem que fazer um deploy. Sim. Na parte web ali, a gente precisa fazer um tratamento com destination. Ó, quando eu estou dando redeploy, ele já reconhece automaticamente a aplicação. Aqui dá um finish. Ele vai acrescentando um numeral no final para controlar O versionamento. Nesse ponto aqui também é possível integrar ele com o Git. Ter a aplicação para ficar usando em outros locais também. A aplicação depois do deploy, ela fica disponível na C80. Ela é uma aplicação do tipo BSP e ela fica disponível aqui. Para rodar ela, vamos testar. Vai perguntar o URL ali. Usuário e senha. Aqui a aplicação consumindo o nosso serviço. A gente agora, o nosso próximo passo agora, depois das dúvidas, é deixá-la um pouco mais bonita. Então, ó, eu tenho a minha aplicação, ela vai alternando aqui os códigos de material conforme a ordem. E também aqui a gente fez uma coisa muito eficiente, a gente tem 2.000 registros, mas a gente não mostra 2.000 registros em tela, eles são instanciados conforme o usuário necessita. Isso tudo default, sem a gente precisar codificar, sem estresse nenhum. Mais alguma dúvida nesse ponto? Só não entendi o que é que vem primeiro ali. Como? Por exemplo, aqui. Vou usar o meu. A gente faz aqui primeiro ou a gente faz aqui? Não, a gente sempre faz o deploy aqui. O deploy primeiro. O deploy primeiro em cima da aplicação, porque o teu workspace pode ter outras aplicações. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra aplicação. Ó. Se eu der um rodar nela, deixa eu permitir. Digamos, essa aqui é uma outra aplicação. Não abre por versionamento, mas ok. Ó, quando a gente faz ele só vai ter o deploy completo quando a gente tiver o 100% aqui também. Essa aqui foi uma aplicação que eu fiz, está junto ali, que eu acesso a câmera por exemplo, aqui
ele acessa a minha câmera. Eu consigo acessar a câmera via browser também, via Fiori e via cloud. Tipo, a minha câmera a câmera do meu Note está sendo compartilhada no cloud. Pode entrar na operação. Essa aqui é uma aplicação que eu fiz, que eu pensei em EWM lá, que os caras iam usar, ao invés de coletores de dados, eles iam usar celular. Aí, pelo celular, eu conseguia instanciar esse link aqui dentro de uma aplicação para eles, e eles acessavam a câmera do celular para fazer a leitura do código de barra. Está com a mesma ordem e eu Sim. abri a 010 para poder... Mas ele é mais eficiente no celular do que na câmera do Note. Ó, meu deploy foi feito. Se eu der um F5 aqui, vai atualizar de novo. A questão lá da visualização gráfica também, a gente consegue adicionar bem fácil algumas coisas nesse ponto aqui. Já vou tentar pular para o próximo passo, que é a gente deixar essa aplicação um pouco mais bonita. E os campos editáveis também são os mesmos para os dois. Eu posso trocar o centro de trabalho, eu posso trocar a descrição, posso mexer nas informações dela. Tipo, por exemplo aqui, o editor gráfico. Deixa eu tirar esse cara aqui, tá? Vai só me incomodar. Aqui. O editor gráfico a gente pode fazer tudo aqui sem precisar desenvolver, tranquilamente. Por exemplo, esse title aqui, ele é o código da ordem de venda. Eu posso colocar aqui um texto, pedido, 2 pontos, salvar. Dou um salvar nele. Eu posso apagar essas abinhas aqui que eu não vou utilizar. Eu posso nesse i18n aqui colocar um título aqui. Ordem de venda. Posso pegar minha fonte de dados clicando nesse Eclipse aqui e colocar o número da ordem de venda. Deixa eu pegar aqui, cadê o VBN aqui. Ó. Ele trabalha concatenando as strings, ó. Eu uso os dados. Então, se eu dar um deploy aqui nesse cara, vamos dar um deploy nele aqui, ele vai levar essas atualizações para o meu ambiente, e quando eu rodar no meu ambiente eu já vou ter esses textos formatados. Conceitualmente, enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar um conceito ali para vocês. Eu vou atualizar minha aplicação. Finish. Ele é um pouco lento, mas é muito mais eficiente que fazer na mão no Eclipse. No Eclipse a gente teria que editar aquela view XML na mão, sem visor gráfico. Era como era feito no modo old school quando eu comecei. Eu cheguei tudo na Realmente. Eu comecei com o Wi-Fi em 2015 e o Wi-Fi foi lançado em 2014, meio de 2014. Ó, tô fazendo meu deploy então. Ele me diz assim, ó, eu vou subscrever todos esses arquivos aqui no teu desenvolvimento no ambiente. A gente só confirma e ele começa a fazer o upload. Antigamente no Eclipse a gente programava esse XML aqui na mão. Existe